falasse um pouco, ia estar. Como se tivesse a cara dela, né? Mas uma semana. Vai ser ela, especialmente. Quando é que é? 5 de agosto. Essa semana do 5 de agosto é. 5 de agosto é o próximo sábado. Uhum. Ainda, uma semana para eles ficarem lá e ela naquela correria. Ela só vai chegar lá umas 2 horas da tarde. Mas já está lá, hein? Entendeu? Ela já está lá em casa. Vai fazer o quarto. A cozinha você já sabe como é que é. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu filho. Tudo bem? Como é que tá? Firme, né? E você? Bom pé na areia. Você tá firme também? Bom pé na areia. Graças a Deus estamos, né? Firmes. Ei, Beth, tudo bem? Graças a Deus. E você? Tudo bem. Bom dia. Bom dia a todos. Estão me escutando melhor aí ou não? Tá meio ruim o negócio aqui hoje. Deixa eu ver. Só um minutinho. Ok. Agora eu acho que tá melhor, né? Tá bom. Agora tá bom.
Faz o sinal de positivo aí, Soninha. Tá joia. Então tá bom. Você tá lá, vai sentar na frente, ela senta lá no... Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento da doutrina. Hoje nós vamos ter Marcos aqui conosco para fazer o nosso estudo aqui, ó, compaixão ao próximo, né? Indulgência. É o que mais nos falta, né? Oswaldinho, bom dia. Então, eu vou fazer a leitura inicial aqui. E Soninha faz a oração hoje, Sônia? Então, tá bom. Eu vou fazer a leitura e você faz a oração. E depois Marcos vem e vai fazer um trabalho maravilhoso, que eu tenho certeza, com a bênção de Deus e do Mestre Jesus. Fenômeno e doutrina. Procura o Cristo vivo em qualquer escola da fé onde reencontres, ou te encontres, desculpe. O essencial não é a adoção da crença pelas vantagens aparentes que ela oferece. É imprescindível estar ciente por experiência pessoal dos objetivos que a vitalizam. A crença nos moldes tradicionais é rotulagem de fé. A ciência, pela participação ativa dos postulados, é comunhão com a fé. Por isso, é necessário demandar o fulcro do pensamento acolhedor da crença para cientificar-se da sua legitimidade. O crente é apenas um observador inoperante. O ciente é um realizador ativo. O primeiro produz para fora, guarda a compostura da face, liga-se às fórmulas, entusiasma-se com as exposições, colabora com migalhas, presta satisfações, agrada. O segundo realiza por dentro, dispensa aparências, desdenha as rotinas, não valoriza hierarquias, raramente agrada, vive. No primeiro empecilho, o crente queixa-se e foge, enquanto o ciente luta e sofre. O crente vence no mundo porque a ele pertence. O ciente perde no mundo porque vence as convenções da superfície humana. Um faz-se triunfador, recebendo honrarias e destaque social. As homenagens vestem-no com os ouropéis da falsa superioridade e dão-lhe embalagem da santificação. O outro parece vencido, desinteressa-se das coisas vãs. Vencendo-se, libertando-se, ninguém lhe descobre o valor. No entanto, é nele que cantam as vozes da mensagem cristã, chamando-lhe a alma ansiosa e leal. O exterior é fenômeno que passa, o interior é consistente e doutrina que fica. Assim, não te preocupes no espiritismo como fenômeno da mediunidade. Desculpem. Assim, não te preocupes no espiritismo com o fenômeno da mediunidade. Em todas as épocas da humanidade, as vozes falaram de maneira inteligível e sábia, mas não se tem notícia de que os intermediários dessas vozes se entregaram desinteressadamente ao mister da própria elevação e da assistência fraterna dos demais. Uns fugiam do mundo como se fossem bem-aventurados, silenciando a palavra, eram chamados santos. Outros encastelavam-se no privilégio que a si atribuíam e enlouqueciam, tomados pelas forças sedutoras da presunção, eram conhecidos como magos. Somente alguns porfiaram até a morte, abafando as vozes ao crepitar das chamas que os consumiram
nas fogueiras tormentosas, foram os mártires. Alguns corações que hoje buscam as sessões do espiritismo prático identificam os espíritos beneficiam-se e passam iludindo-se quanto ao porto final. Outros, irresponsáveis e fúteis, demoram-se nas pesquisas, desejando mais, sempre mais. Creem agora, duvidam mais tarde. Empolgam-se hoje, desinteressam-se amanhã. Lembra-te do espiritismo praticado e preocupa-te com o espírito da doutrina. O fenômeno é meio, a doutrina é fim. O fenômeno é informe, a doutrina é esclarecimento. O fenômeno chama, a doutrina conduz. O fenômeno é instrumento da doutrina, a doutrina é a vida do fenômeno. O fenômeno, sem a doutrina, reduz-se um amontoado de informações sem valor. A doutrina sem o fenômeno permanece indestrutível, como organismo poderoso de esclarecimento e de salvação. O fenômeno precedeu a doutrina, e esta superou-o. Procura, assim, na doutrina espírita, o Cristo realizador, e ligando-te a ele pela ciência da crença, prossegue infatigável no teu programa de aperfeiçoamento, esforçando-te pela redenção de todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, ao nosso Mestre. E vamos pedir a Ele que esteja conosco nesta manhã de domingo. E que aqui dentro, entre todo o raio de sol, iluminando todas as pessoas que estão aqui presentes, encarnadas e desencarnadas. Ajuda-nos, Senhor, a trilhar no caminho do bem, do amor, a contaminar as pessoas com a nossa alegria. E não nos deixe cair nunca, Senhor, no desespero, no desânimo, porque sabemos o motivo por que estamos aqui encarnados. Para aprender a amar, para aprender a vencer a nós mesmos, para aprender a amar o nosso próximo. Muito obrigada, Mestre, por essa doutrina de amor. E é muito bom saber que somos uma flor do seu jardim e que o Senhor sabe o nome de cada um de nós e cuida da gente. Muito obrigada, Senhor. Que Jesus esteja aqui nesse momento. Que assim seja. Bom dia a todos, aos encarnados e desencarnados. É com muita alegria que eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade divina que Ele nos consagra, de estarmos aqui reunidos, juntos, e agradecer ao convite da casa, por mais uma vez, poder levar o Evangelho de Jesus e os ensinamentos da doutrina para que possam adentrar os nossos corações, a nos fortalecer na nossa jornada diária, no dia a dia, na relação com a nossa família, com os nossos amigos de trabalho, na relação diária com todos nós, né? E se precisamos desse esforço de auxílio a todos nós, por conta do mundo em que nós estamos coabitando nesse momento. Se nós abrirmos a tela dos nossos laptops, dos nossos celulares, através de notícias, as notícias às vezes são um pouco estarrecedoras e nos desanimam, né? Tanta violência, guerras,
corrupções. Eu não digo aqui corrupções governamentais, eu estou dizendo a corrupção dos corações, das almas, de todos nós que muitas das vezes se corrompem com muita facilidade. Mas o mais ponto que nós precisamos observar é justamente ao processo de que um valor muito grande, que nós não temos nem condições de avaliar, está sendo desvalorizado, que é o dom da vida. Quanto que esse valor, que é o dom da vida, tem sido desvalorizado na balança mental daqueles que ainda se encontram enfermos da alma, com seus corações duros. Há pessoas que valorizam mais um par de tênis, um telefone celular, do que a vida de um outro. Há aqueles que uma pequena discussão é capaz de retirar a vida do outro. Então, quanto que muitos desses que são nossos irmãos, que ainda estão com seus corações duros, eles influenciam a muitas pessoas. Há muitos que ainda não conseguiram ser tocados pelo Evangelho de Jesus. E essa influência deles faz com que muitos passam a acreditar que o nosso planeta não tem solução. Passam a acreditar que o mundo está perdido, está de cabeça para baixo. E as pessoas influenciadas nesse ponto passam realmente a viver uma vida voltada para o seu próximo, por sua condição egocêntrica. E nós que somos espíritas cristãos já compreendemos muito bem que esse planeta é governado, nada mais, nada menos, pelo co-criador dele, que é Jesus Cristo. Quando nós começamos a compreender isso, o que vai passando na nossa cabeça? A gente vai compreendendo que esse mundo não é um mundo perdido. E quando adentramos aos ensinamentos cristãos, das antigas escrituras sagradas e do próprio Evangelho, nós também vamos ouvir e aprender sobre esse processo que nós estamos passando agora no mundo que estamos. No Antigo Testamento, em Eclesiastes, ele se lê ali: a felicidade não é deste mundo. Não é desse mundo de lutas, não é desse mundo de dores, de lágrimas, de sofrimentos. A felicidade não é desse mundo. E quando aquele que ainda se volta a pensar e trabalhar numa felicidade somente para esse plano, a pessoa às vezes se perde. Se perde por conta da situação de tentar encontrar uma felicidade plena somente aqui. Ele não consegue ter uma visão voltada mais adiante. Só olha para o seu umbigo. E quando isso se dá, muitas das vezes as pessoas pensam que a felicidade é, por exemplo, a abastança do dinheiro, ter dinheiro. Outros acreditam que a felicidade é o poder. Mas há aqueles que acreditam que a felicidade é a juventude, a fortaleza do corpo, a beleza. Mas nenhum desses três requisitos, eles não são requisitos na necessidade da construção da felicidade plena. Porque são aquilo que a gente conquista temporariamente, que são doações que recebemos do Pai Maior. Porque tanto a riqueza monetária, o dinheiro, vai chegar uma hora que vai ter que passar de mão para o outro. E quando a gente pega algo emprestado de alguém, a gente tem que devolver. O dinheiro vai ser passado para outra pessoa. O poder, da mesma forma, haverá uma hora que vai ter que passar de mão. E a juventude? Essa, com certeza, sofre a ação da gravidade. Tudo cai. Tudo acaba. E se nós nos entregarmos a isso, muitas vezes vemos famílias abastadas e pessoas que possuem esses três. Possuem dinheiro, possuem poder e possuem a juventude, a beleza do corpo. E não raro a gente vê muitas famílias se entregarem ao vazio existencial e viram capa de jornal, de informações, de suicídio, de entrega, de sofrimento.
Ou seja, o que nós precisamos entender é que nós estamos vivendo num planeta de expiações e provas. E quando nós começamos a entender esse processo, nós precisamos, então, observar a necessidade que nós temos de construir uma felicidade plena. E essa felicidade não é desse mundo. O próprio Cristo deixou para nós a entender que o reino dele também não era desse mundo. Então, nós vamos vendo que, por mais que nós nos esforcemos para uma felicidade material, ela é temporária. E nós vamos vendo também que nós já conquistamos muito da felicidade no mundo. Muito. Porque a felicidade no mundo que nós estamos é uma felicidade mesclada. Horas felizes, ora não tanto. Nós encontramos felicidade quando vemos os nossos filhos nascer, nós encontramos felicidade quando vemos nossos filhos crescer, nós vemos nossos filhos formar, nós encontramos felicidade no casamento, nós encontramos felicidade num bom emprego, nós encontramos felicidade quando conquistamos a nosso trabalho, a nossa vida num outro país. São vários momentos de felicidades. Mas há os momentos também de tristeza, de dores, de sofrimento. Então, nós estamos vivendo num mundo de expiações e provas. Não podemos esquecer isso. E é aí que a segunda revelação, Jesus, ele veio até nós para nos ensinar que não precisamos nós nos desesperarmos, que ainda é necessário o escândalo, mas que nós sofremos copiosamente quando nós nos entregamos e somos nós os artífices desse escândalo. Mas ele veio nos trazer de forma a entender que cada um de nós podemos e devemos construir esta felicidade plena para todos nós. Como? Através do exercício da amorosidade. Por isso, nós estamos vivendo, terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre as leis naturais, as leis de Deus, vivendo em sociedade, onde os diferentes mais iguais diante de Deus precisam coabitar uns com os outros, para que a gente possa exercitar o amor. Com qual objetivo? Para que a gente possa multiplicar os nossos talentos recebidos de Deus, que nos fazem imagem e semelhança dele, de forma relativa. Ou seja, para que a gente possa, aos poucos, destruir aos poucos aquilo que nos escraviza, que nos faz tanta dor e sofrimento, o orgulho e o egoísmo. E para a gente destruir aos poucos o orgulho e o egoísmo, nós precisamos multiplicar esses dons recebidos de nós, que são as virtudes, para destruir o orgulho, a humildade, para destruir o egoísmo, aquela que é a maior e mais bela das virtudes, a caridade. Mas para que a gente possa fazer a entender que a caridade conforme o Cristo entendia: benevolência, indulgência e perdão. Mas para que a gente possa trabalhar esse que é a virtude transformadora do ser, há uma necessidade de nós trabalharmos outras virtudes que podem nos projetar a essa vivência da caridade, que é a compaixão, a misericórdia, a piedade para com os nossos irmãos. E é nisso que nós vamos falar isso um pouco hoje, baseado justamente no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo esse intitulado Fora da Caridade, não há salvação. Mais precisamente, eu retirei desse capítulo uma parábola conhecida por todos nós cristãos, a parábola do bom samaritano. Aonde ali Jesus traz a nós todo um cenário do trabalho que precisamos nós fazermos.
para a construção da nossa liberdade, para a construção da nossa felicidade plena. Para que nós possamos relembrar um pouco, segundo o evangelista Lucas, narra no Evangelho que Jesus foi procurado por um doutor da lei, que o queria indagar, ele sofria copiosamente todos os tempos aquelas invertidas dos doutores da lei para tentar desmoralizá-lo. E esse doutor da lei foi procurar Jesus e indagou: Mestre, o que tenho que fazer para conquistar a vida eterna? E Jesus, na sua sapiência inabalável no mundo, ele então faz uma outra pergunta para aquele homem. O que diz as leis? E ele disse: amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu espírito, com todo o seu coração, e amará o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: então, façam. Mas aquele homem, tentando mostrar a sua grandeza diante de Jesus, disse a ele: e quem é meu próximo? E Jesus traz esse presente dessa narrativa da parábola do bom samaritano. E ele diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi pego e preso pelas pessoas maus, que o roubaram, que bateram e deixaram ele na beirada do caminho, quase que morto. Descia por ali também um doutor da lei, que o viu, olhou, atravessou e foi embora. Descia ali também um levita, que também tinha um conhecimento das leis, que conhecia a Torá. Olhou, viu, passou e foi embora. Também descia e passava por ali um samaritano. O samaritano observou aquele homem, viu a situação dele, moribundo, quase morto, foi ao auxílio, deitou sobre suas feridas o mel e o vinho, colocou ele sobre seu cavalo e levou até uma hospedaria. Quando lá chegou, cuidou dele. No dia seguinte, procurou o hospedeiro, pagou 2 denários para que pudesse pagar as despesas e disse ao hospedeiro: olha, eu tenho que partir. Vou deixar 2 denários. Se caso houver a necessidade de ter gasto mais, quando eu voltar, eu irei lhe pagar a diferença. E aí Jesus vira para o doutor da lei e pergunta: qual desses foi o próximo? Agiu como o próximo do outro. E ele disse: ora, aquele que teve o sentimento de compaixão e o auxiliou. E Jesus, então, nos ensina: faça a si mesmo para a conquista da vida eterna. Se nós analisarmos essa parábola, desde o próprio título, a gente já começa a analisar. Parábola do bom samaritano. Por que bom samaritano? Dá a ideia de que os samaritanos não eram bons e aí retirou uma pessoa boa dali de dentro. Né? Isso se dá por conta, desde os cismas, que foram as divisões das tribos de Israel, havia uma dificuldade muito grande de relacionamento entre a Samaria e o governo de Judá, que era o reino de Judá, que era, no caso, os judeus. Por conta de terras, dificuldade de terras, e as Samarias foram invadidas por vários povos, principalmente os assírios, que tinham uma ideia de uma cultura religiosa politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. E essas influências se tornaram muito em cima dos samaritanos. E esses samaritanos, então, não tendo essa dificuldade, eles não aceitavam as escrituras proféticas advindas dos judeus, que eram dos profetas, só aceitavam a Torá. E com essa visão, os judeus, então, enxergavam os samaritanos como um povo herético. Ou seja, mais ainda agravado que a Samaria, os samaritanos construíram
um templo sagrado para não precisar ir a fazer adoração na cidade santa de Jerusalém. Então, esse criou um problema grande e eles acharam que eles eram, então, um povo herético. Diante disso, Jesus traz ali a orientação a respeito de tirar esse ponto para que a gente analise. Talvez se Jesus hoje estivesse aqui, hoje, junto conosco, caminhando, talvez ele iria fazer para nós a parábola do bom espírito. Por quê? Porque o espiritismo, ele, embora nós somos cristãos, não somos muitas vezes enxergados por denominadores espiritualistas cristãos desse jeito. Porque nós não aceitamos o dogmatismo, porque nós não aceitamos os rituais, porque nós temos como lema, não é fora da igreja que se conquista a salvação, mas sim fora da caridade que se conquista a salvação. E dessa forma, Jesus quis trazer para nós a entender a necessidade de lutarmos veementemente contra a intolerância religiosa. Essa dificuldade de relação que ainda permeia, que ainda toca os corações e a mente de muitos religiosos. O Chico Xavier deixou bem claro para nós isso. Nós, espíritas, podemos ser chamados de hereges, podemos ser criticados, mas com todo o manancial de conhecimentos que nós temos do Evangelho e da doutrina, não nos cabe nós fazermos essa mesma coisa com os outros religiosos. E Jesus usou a figura do samaritano por várias outras partes do Evangelho. Naquela mulher que estava retirando a água do poço de frente, no poço de Jacó, onde Jesus oferecia àquela mulher a água que iria matar a sua sede, mas que ela não iria mais ter sede. Jesus veio a ensinar a todos nós que essa água límpida do Evangelho, adentrando a nosso vaso, vai limpando cada vez mais o nosso orgulho e o egoísmo. E cada vez mais que nós doamos desta água límpida do Evangelho através dos nossos atos, das nossas ações para com os outros, essa água adentra e vai limpando o nosso conteúdo. E quanto mais ele vai limpando o nosso conteúdo, nós vamos entendendo que nós precisamos do processo de renovação constante. Ou seja, Jesus deixou para aquela mulher dizendo: haverá o dia em que o homem não mais precisará de adorar a Deus nos templos, mas ele irá adorar em espírito e verdade. Joana de Ângeles diz que o homem ainda precisa dos templos de pedras para que nós, porquanto ainda nós não construímos em nós esse templo em nosso coração. A partir do momento que nós vamos exercitando esse ensinamento do Evangelho em nossas almas, nós vamos cada vez mais ampliando essa construção do reino de Deus em nossos corações. E aí a gente passa a entender o que o apóstolo Paulo disse, que não mais era ele que vivia, mas sim o Cristo, que vivia dentro dele, nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas atividades. Por isso o tema, a parábola do bom samaritano. O homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa descida se dá por conta de Jerusalém. O templo ficava nas montanhas e Jericó ficava abaixo do nível do mar. É a cidade mais antiga do mundo. Então descia. Quando nós vamos ver naquele programa Pinga Fogo, que tem ainda no YouTube, dos anos 70, da Rede Tupi, Chico Xavier trouxe para nós uma explanação fantástica para que a gente pudesse refletir a respeito. Diz o Chico que todos os personagens dessa parábola foram identificados, exceto um. O levita, o doutor da lei, o samaritano, o hospedeiro, mas o homem que descia de Jerusalém, Jericó,
Não foi identificado. Não disse se ele era rico, se ele era pobre, se ele era religioso, se ele era ateu, se ele era romano ou se ele era judeu. Não disse se ele era senhor, se ele era escravo, se ele era um benfeitor ou um malfeitor. Ou seja, poderia ser qualquer um de nós. Todas as vezes que nós nos identificamos com as paixões mundanas e que nos entregamos as nossas vidas para essas paixões, todas as vezes que nós perdemos e ficamos dispersos pelos incentivos que as paixões mundanas nos oferecem, as paixões são necessárias para o nosso progresso, para nos impulsionar. Creio que aqui todos nós somos imigrantes. Por que viemos à América? Se não uma necessidade que temos de ter uma qualidade de vida melhor para nós e os nossos filhos. As paixões são necessárias para nos impulsionarmos ao progresso. Isso tudo é necessário, mas desde que nós dominemos e tomamos essas paixões, e não elas passam a nos dominar. E todas as vezes que nós nos deixamos dominar por essas paixões, e todas as vezes que nós esquecemos da orientação do Cristo, procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que todas as outras coisas vão ser acrescidas de acordo com a necessidade de cada um de nós. A gente esquece isso. Nós baixamos os nossos padrões vibratórios e vamos descendo esse caminho de Jerusalém para Jericó. E passamos a ser vítimas fáceis dos nossos algozes de hoje, dos espíritos que querem o mal de nós, mas porque nós também fizemos muitos equívocos no passado. E é por isso que o Cristo nos vem a nos orientar, nos ensinar. Não esquecer do exercício dessas virtudes, do exercício da compaixão, do exercício da misericórdia, do exercício da piedade, porque é através desse exercício que nós vamos multiplicando essas virtudes. E diante desse palco da vida que esse mundo nos traz, essa proposta de tanta dor e sofrimento, de tanto choro, de tanta lágrima, de tanta dor, advindas de quê? Das provas e de expiações. E é necessário nós lembrarmos que as expiações não são, de certa forma, aos olhos muitos são, uma punição de Deus para os nossos equívocos. É sim uma punição pelos nossos erros, mas de forma educativa, para que nós, como expiações que temos que fazer, o resgate, para que a gente possa recomeçar de onde paramos, para que a gente possa aprender. E as leis de Deus são infinitamente sobre o seu amor, porque Deus é soberanamente justo, mas ele é soberanamente amor. Nós, muitas das vezes, como alguém faz algum mal para nós queremos, às vezes, fazer o mesmo mal de volta. Ou pior, ele tem que pagar. Deus quer nos instruir. Então, quando nós recebemos, cada um de nós, todos esses escolhos, todas essas problemáticas em nossas vidas, como expiação, nós precisamos nos resignar e procurar saídas para vencê-los. As provas são justamente porque o Pai confia em cada um de nós. Cada exercício que nós vamos fazendo nas encarnações, nós vamos estruturando as nossas condições de seres espirituais. Nós vamos nos fortalecendo. Cada um de nós já eclodiu em nós virtudes. Cada um de nós precisamos exercitar essas virtudes. Ou seja, de forma conotativa, de figura de linguagem, Deus sabe o peso que pode colocar sobre os nossos ombros, porque Ele sabe que nós podemos vencer. E cada vez mais que nós vencemos essas provas, nós vamos galgando cada vez mais degraus no crescimento evolutivo e nos fortalecendo cada vez mais. Por isso, a necessidade do exercício diário dessas virtudes, diante desse palco da vida, desse mundo que está passando de provas e expiações para a regeneração, aonde os desafios são muito maiores.
Ou seja, quando esses desafios batem nos nossos corações, a necessidade que nós precisamos do Evangelho lembrar, no Sermão do Monte, que foi o maior sermão que Jesus nos encontramos no Evangelho, que está no Evangelho de Mateus, Jesus deixou para nós: bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Por que manso? Porque quando eu estou de forma mansa a entender as minhas provas, eu estou manso para receber as orientações, os ensinamentos que a vida me dá. Eu passo de perguntar por que eu estou sofrendo e passo a mudar essa pergunta: para que eu estou passando por esse desafio? O que Deus quer que eu aprenda com isso? Por que eu estou passando? É um processo de encontrar vitimização. Então, quando nós estamos diante de um mundo onde nós alcançamos mais de 8 bilhões de almas, ou seja, mais de 8 bilhões de espíritos encarnados, esses testes são cada vez maiores. Os desafios são cada vez mais fortes e mais doídos. E quando esses desafios tocam um coração duro, quando toca uma alma enferma, aí esse ser começa a nutrir em si a desesperança. Ele passa a não acreditar mais na vida. Ele passa a não acreditar mais nas pessoas. Ele passa a não acreditar em si próprio. Quando o seu coração está duro para o entendimento disso, ele começa a nutrir o medo, a insegurança. Ele começa a criar dentro dele, do seu coração, a amargura. Ele começa a rebelar com todos e, pior, rebelar com Deus. Transferindo sua dor para o outro. Aí que entra a compaixão. Aí que entra esse sentimento. É através da compaixão que nós podemos levar de novo a suavizar a vida do ser. Mais uma vez, podemos nós balsamizar os corações. Podemos levar o alento à alma sofredora, trazendo nela o incentivo, a vontade de viver, de nascer novamente, de se transformar, de ser instrumento de Jesus para o auxílio. Dizendo a ele: olha, meu irmão, agora nesse momento que você está passando por dor, me permita estender a mão para você, para te ajudar, para te auxiliar. Eu necessito que você se levante, que você seja forte, porque adiante, quando eu cair, eu terei um amigo para também me auxiliar e me levantar. É essa a proposta de Deus para sermos instrumentos de Jesus nesse trabalho, auxiliando uns aos outros. E quando nós auxiliamos alguém, nós estamos secando as lágrimas de uma mãe. Qual o valor que existe a ser comparado em poder secar as lágrimas de uma mãe que pede, que implora por seu filho? E como disse, são mais de 8 bilhões de encarnados. Todos nós passamos pela bênção de um ventre materno, que criamos liames que nos fazem entender que cada um de nós, na ligação de agora ou de outrora de outras encarnações, criamos esses liames, nunca estamos sós. Sempre temos alguém orando e velando por nós. É por isso que o Espírito, no livro psicografado por Chico Xavier, Espírito da Verdade, o Espírito, agora fugiu o nome, esqueci o nome, me desculpem. Ele traz uma mensagem muito importante para todos nós entender, que é: sem a compaixão
não existe caridade. Sem a compaixão, não... Caibás Schubert, desculpa. É o nome do Espírito. Sem a compaixão, não existe a caridade. Isso é muito importante a gente entender isso. Porque a caridade, como Jesus compreendia, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Como nós vamos ter benevolência para com aqueles que a gente nunca conheceu, que cruzou o nosso caminho? Se nós não tivermos a misericórdia para com aqueles que caminham junto conosco dentro do nosso ambiente familiar, como que nós vamos ter indulgência? Estávamos falando agora cedo sobre indulgência. Indulgência é nós não exigir do outro uma luz que a minha lamparzinha está bem pequenininha. Eu não conquistei ainda. Como eu posso exigir do outro? E se eu conquistei algo, há outras que eu também não conquistei. É necessário misericórdia para os deslizes, os equívocos dos outros. Como eu vou conquistar aquilo que eu acho mais difícil para mim? O perdão das ofensas. Perdoar aquele que me quer mal. Perdoar aquele que quer mal da minha família, mal dos que são caros para mim. Como trabalhar isso se eu não exercito a misericórdia para com todos aqueles que caminham no dia a dia, no relacionamento familiar? Então, sem a compaixão, nós não conseguimos esse trabalho da caridade. Nós precisamos exercitar misericórdia, piedade, compaixão. Porque todas as vezes que nós nos encerramos na nossa bolha egocêntrica, onde quando nós enxergamos que a nossa dor é maior que todo mundo, quando nós estamos sofrendo, parece que o mundo está feliz e só nós estamos sofrendo. E quando aparece alguém sofredor diante de mim, eu só volto para a minha dor. Eu só volto para os meus pensamentos egocêntricos. E eu não sirvo para servir, porque tudo está ruim acontecendo comigo. Eu me volto nesse sentimento, eu começo a baixar os meus padrões vibratórios, eu começo a me interagir com todos os sofredores do mundo. Porque nós, agora, nesse momento, encarnados que estamos aqui, eu estou falando, a minha voz está indo através de ondas sonoras, se propagando pelo ar e chegando ao ouvido de vocês. Isso é dentro do planeta Terra, na nossa região, da atmosfera. O som vai até onde os meus decibéis vão. Ou seja, quando nós compreendemos que todos nós estamos mergulhados nesse oceano fluídico chamado fluido cósmico universal, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, o nosso coração que vibra, tudo isso vai em situações que não tem onde nós medirmos aonde chegar. Então, quando nós oramos para alguém, as orações vão ao local. E quando nós sofremos, achamos ruim, xingamos, reclamamos, falamos mal, estamos conectando com todos aqueles e o nosso padrão vibratório desce. Quando nós vemos na questão 89 de O Livro dos Espíritos, com licença, Kardec pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Os benfeitores respondem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que a alma que pensa, o pensamento é um atributo. Ou seja, o pensamento é um atributo essencial do espírito. Ou seja, quando nós estamos pensando, nós estamos irradiando, nós estamos plasmando em volta de nós boas coisas ou más coisas.
Entendendo isso, a gente precisa refletir. O que eu estou alimentando os meus pensamentos durante todo o dia? Eu estou orando? Quando um pensamento mal vem à minha mente, eu estou voltado a pensar em Deus, pensar em Jesus e orar? Ou eu estou me deixando levar por esses pensamentos e façando esses pensamentos ficarem constantemente sendo a minha vida? Porque o Cristo nos deixou bem claro. Diga onde está o seu coração. E eu direi, aonde está a sua alma. Então, ou seja, aonde está a sua riqueza? Aonde está o seu investimento da nossa vida? É isso que a gente precisa entender, para não descermos de Jerusalém para Jericó. E Jesus dá o exemplo do bom samaritano, por aspectos, na questão para nós lutarmos contra a intolerância religiosa, mas sobre um outro aspecto também. Para que a gente possa compreender que a misericórdia, a piedade, a compaixão, a caridade, elas são, consequentemente, um trabalho a ser trabalhados para a nossa libertação, para a nossa condição da nossa salvação, para nós todos. E, ou seja, essas virtudes não são exclusividade de forma nenhuma de religioso. Porque são virtudes, sim, fundamentais cristãs, mas são fundamentais para a nossa transformação. Não são só para os religiosos, mas são para os corações e para as almas que compreenderam a necessidade de se espiritualizar. Ou seja, hoje nós todos estamos encarnados e somos espíritas. Quando nós desencarnarmos, seremos espíritas também? Como saber? O intuito é que essa doutrina toque os nossos corações, que o Evangelho de Jesus adentre no nosso ser e que nós começamos a compreender que a religiosidade é um instrumento, a religião é um instrumento para nós almejarmos cada vez mais o nosso crescimento espiritual. Ou seja, a religião é um instrumento de nós nos religarmos a quem? Não é a Deus. Isso também é um processo de nós mentalizarmos que somos, achando que somos mais do que realmente somos. A religião, no latim, é religare. É religar a nós as leis maiores de Deus. Porque uma pulga, uma bactéria, uma árvore, um cachorro, estão conectados com Deus? Então, por que eu vou conseguir me desconectar de Deus? Acabei de falar, estamos mergulhados no eflúvio, nesse eflúvio do Criador. Nós precisamos religarmos às suas leis, que muitas das vezes nós dispersamos dela. Terceira parte do Livro dos Espíritos. O homem ainda não é feliz totalmente porque nós dispersamos, nós saímos dessas leis. Então, há uma necessidade da religiosidade para interagirmos com essas leis, para que nós possamos, de novo, voltar para os nossos caminhos. E para que a gente possa fazer esse trabalho, é exatamente a compaixão que nos permite. Aonde nós nos enchemos e nutrimos desses sentimentos e vamos ao socorro, e vamos ao auxílio. É o que o Cristo fazia. Jesus, quando estava diante de um sofredor, o que ele fazia? Ele nutria desse sentimento de compaixão e de misericórdia, e como a sua essência era o amor e a caridade, ele ia para ensinar, ou ele iria para poder curar, mas ele ia além da personalidade que ele estava. Ele ia além da sua própria dor. Ou seja, ele não cobrava, ele não criticava, ele não julgava. Ele ia ao auxílio daquele, porque ele não enxergava a personalidade dali que se encontrava. No início do mês passado,
Eu e minha esposa costumamos fazer exercício durante a parte da manhã, bem cedo, e ela estava cobrindo férias de uma pessoa, então nós tivemos que começar mais cedo os exercícios. E quando nós saímos de casa, era por volta de quase 5h30 da manhã, eu olhei para o céu e falei, olha, como a lua está linda, aquela vermelha, aquela bolha vermelha, e fomos fazer exercício. Quando nós voltamos, eu vi que a lua tinha subido. Eu falei, não, não é a lua, era o sol. Por causa da bruma que me fechava os olhos, advindo toda essa fumaça vindo do Canadá. E eu olhei e falei, Jesus, eu confundi o astro-rei, que é o Sol, com esse satélite em volta da Terra que nem luz tem. Ou seja, pois é, né? Isso que prova para nós que ao olhar nosso, a gente não enxerga, nós não conhecemos a vida da pessoa, mas nós queremos criticar. Nós não queremos saber ajudar, nós queremos criticar. Você está nessa situação, eu te avisei quantas vezes, olha aí, olha o que está acontecendo. Porque nós só vemos cerrados pela bruma da nossa visão. Jesus, quando esteve, quando narrado no livro há 2000 anos, né? Emmanuel, como senador romano, Públio Lentulus, Jesus encontrou ali aquele senador frio, aquele senador, né, orgulhoso. Ele não estava olhando para Públio Lentulus, ele estava enxergando Emmanuel. É assim somos todos nós. Nós estamos vivendo uma experiência encarnada e nós ainda não conhecemos a nós próprios. Mas eu quero te julgar, eu quero te criticar. Aí a compaixão tem esse instrumento de não olhar sobre as brumas que cerram os nossos olhos, mas enxergar que é um instrumento de trabalho para a gente auxiliar. Foi isso que o bom samaritano fez. Ele, ao passar, ele viu o homem caído, ele foi ao auxílio, ele não indagou, ele não perguntou, ele simplesmente deitou sobre as suas feridas, fez asepsia com o vinho, com o mel. Ele simplesmente colocou aquele homem sobre o dorso do seu cavalo e o levou para a hospedaria. E lá velou ele durante toda a noite. Ele não perguntou nada quem era. E no dia seguinte, deixou 2 denários para aquele homem, que é o hospedeiro, ensinando a cada um de nós a não julgar, a não criticar, quando é oferecido a nós a oportunidade de auxílio. Cada um de nós que aqui estamos fisicamente, tivemos as nossas semanas difíceis ou não. Tivemos alguma coisa dizendo assim, não vai no centro hoje, não. Hoje é domingo, tem coisas para fazer. Às vezes tivemos raiva, discussão com alguém, não era para ter, porque estamos todos nós cercados de testemunhas, porque temos espíritos que nos cercam, porque nós somos ainda imperfeitos. E aí nós viemos. Cada um de nós trouxemos aquele que colhemos na estrada, que estava sofrendo, moribundo, que tinha ódio, que tinha raiva. E cada um de nós trouxemos para essa hospedaria. E esses espíritos que aqui se encontram. Nós, então, estamos velando por ele, no nosso campo vibratório, pedindo, orando, elevando os nossos pensamentos ao Cristo, como a pessoa que fez a oração aqui agora cedo pediu. E aí nós estamos velando. E quando nós formos embora para as nossas atividades, para os nossos lares, nós vamos deixar aqui a proposta para os espíritos responsáveis por esse trabalho da casa no plano espiritual. Ó, eu deixei os meus 2 denários de oração, de prece, de auxílio. É o que eu tenho. Mas eu prometo que no próximo domingo, quando eu voltar, eu vou retornar. E se houver a necessidade de mais, conte comigo.
Essa é a proposta que o Cristo pede de nós, para que a gente use daquilo que a gente tem. Ele não pede somente o aspecto filantrópico, financeiro, mas é o processo do auxílio, da caridade, usar daquilo que a gente tem, usar das nossas mãos, mãos que podem afagar, mãos que podem abraçar, mãos que podem produzir. Vamos usar da nossa língua, da nossa boca, que muitas das vezes usamos a nossa língua para proferir tantas coisas ruins e que arrependemos depois. Vamos usar da nossa língua para incentivar, para que a pessoa possa crescer. E se não temos condições de fazer isso, vamos calar a nossa boca, ao invés de proferir coisas ruins que podem causar muitos problemas para nós próprios depois. Vamos usar os nossos corações, as nossas mentes, para poder orar para uma outra pessoa, em auxílio. Essa é a nossa proposta que o Cristo nos traz a todos nós. Porque se nós simplesmente não trazemos esse trabalho para junto do próximo, nós não vamos sentir compaixão, nós vamos sentir pena. Foi o que os dois fizeram, o levita e o doutor da lei. Tinham conhecimento da Torá, compreendiam sobre o amor, compreendiam sobre a benevolência, compreendiam sobre o amor ao próximo e foram direto. Sentimento de pena a gente sente com um cachorro magro que passa na rua. A compaixão, não. A compaixão vai ao socorro. O sentimento de pena, o ser quando sente pena do outro, o sentimento de pena, ele olha aquela pessoa e naquele momento ele se sente maior do que o outro. Coitado. Ou seja, ele se isenta da possibilidade que tem de ter para o outro o sentimento de empatia. Porque ele passa a desacreditar no outro. Isso acontece muito quando a gente vê uma pessoa que está em volta às drogas, a pessoa não acredita mais nela, deixa ela de lado, fecha as portas, não quer ouvir. Porque ela deixa de acreditar que o outro pode se retornar ao caminho do bem. O sentimento de pena é deplorável. Tanto é que a gente vê muitas pessoas dizendo assim, coitado, eu que não queria estar no lugar dele. Isso é falta de empatia. E quem sente esse sentimento de pena, muitas das vezes também vejo falar. As pessoas falam, não, eu não preciso que ninguém sinta pena de mim. O sentimento de compaixão é esse sentimento de nós nos colocarmos ao encontro. Joana de Ângeles tem uma frase que diz que a compaixão é uma mão de duas vias. Ou seja, é o sentimento que se projeta ao auxílio, no socorro, recebendo de volta aquele que vem sofrendo. Quem lucra mais com isso? O sofredor ou eu que estou ajudando, ou você que está ajudando? Os dois. Porque aquele que vem, que está vindo, sofrendo, vai receber as bênçãos do auxílio. E eu estou tendo a oportunidade divina de transformar a minha criação, transformar eu como criatura cada vez mais num processo de multiplicar as virtudes que tenho. Essa é a proposta. Para que nós possamos refletir muito sobre esse aspecto. Falei demais, o tempo está terminando. Já terminou. É muito importante a gente entender isso. Agora, no início, nós estávamos conversando a respeito sobre a questão do despertar no mundo espiritual. O despertar no mundo espiritual. A árvore, alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso ao bem geral. Pelos frutos os reconhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos
repetiremos nós. Capítulo 7 de Fonte Viva, Emmanuel, obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Em resumo, quando chegar a derradeira hora do nosso desencarne, desculpa dizer, todos vamos desencarnar. Quando nós retornarmos ao plano espiritual, que nós possamos compreender o que Jesus nos ensinou sobre esse processo do exercício da amorosidade. Porque quando nós retornarmos ao plano espiritual, estivermos diante de Jesus e o Criador representados pela nossa consciência, Jesus irá indagar a cada um de vocês, a cada um de nós. E irá dizer: meu irmão, minha irmã, obrigado. Obrigado. Porque quando eu tive fome, tu me destes o pão do Evangelho que supriu o meu vazio existencial que tinha. Porque quando eu estava por detrás das grades, das ferragens, do medo, da insegurança, da vontade de viver que já estava me fugindo, tu viestes me visitar e trazer o Evangelho através das suas obras, do seu amor para comigo. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã. Porque quando eu tive sede, tu me deste da água cristalina do Evangelho que purificou o meu ser, que me fortaleceu nas esperanças e me ensinou a também doar dessa água. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Porque quando eu estava nu, tu me vestistes com a compaixão e me agasalhastes com o amor fraternal, me ensinando que eu não estou sozinho. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã, por ter sido fiel, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com os seus erros, mesmo com os seus problemas. Viestes a me trabalhar junto comigo, ao meu auxílio. E nós, como cristãos que somos, não precisamos perguntar a Jesus quando é que nós fizemos isso para ele. Que refletemos bastante, muita paz no coração de todos nós e que continuamos e teremos uma semana abençoada. Fiquemos com Deus. Obrigado, Marcos. Estudo bom, né? Alguém tem algum comentário? Pergunta não, porque hoje não vamos responder pergunta. Só comentário. Eu queria só um comentário, que essa sexta-feira, na televisão, foi um programa só sobre a gentileza no Grupo Repórter. E o médico explicando o que esses sentimentos todos que tem dentro da palestra aí da gentileza faz com o nosso coração, com a nossa saúde física e mental. Foi muito interessante isso, a diferença que faz a gentileza nos nossos batimentos cardíacos. Foi excelente. Então, foi tudo voltado do que ele falou. Eu achei interessante colocar aqui, quem quiser olhar lá. Foi muito interessante. Gentileza gera gentileza, né? Dizia o poeta brasileiro que se chamava gentileza. Justamente, falava sobre ele também. Alguém mais? Lucy? Agradecer. Pelo seu tempo, né? Viagem de Caneca. Obrigado, Marcos e esposa. Nós temos que agradecer a oportunidade de servir de trabalhar, né? Nas nossas habitações. É isso aí, me chamou a atenção quando ele falou do cachorro, né? Falou, a gente nem aqui cachorro, a gente só vê cachorro gordinho, não vê cachorro magro. Mas, infelizmente, pelo outro lado, nós vemos seres humanos atirados nas ruas, e nós somos, às vezes, eu não sou samaritano, eu não sei se eu sou levita ou doutor da lei, eu estou ali no meio ainda. Eu tenho que chegar assim, eu queria estar no meio do samaritano e levita, mas eu estou no meio ainda do outro, porque nós ainda, infelizmente, eu passo e só falta pisar, infelizmente. Não,
Não dou conta ainda. Bem-vindo à humanidade. Bem-vindo, né? Estou no lugar certo? Estamos todos. Então tá bom. Vamos então para a nossa segunda parte, que são os avisos. Deixa eu pegar aqui os lembretes, né? A gente vai ter bazar, vai ter um monte de coisa aqui. Espera aí que eu já vou. Tenham paciência comigo, né, Marcos? Primeiro a gente vai falar do Proud to be Brazilian, que é o orgulho de ser brasileiro, que é um trabalho que a Regina está fazendo junto com a casa, para ajudar as pessoas que estão precisando renovar título de eleitor, algum problema legal, assim, referente ao consulado brasileiro. Então, é só entrar. Tem aqui foi mandado esse aviso, né? Foi mandado o aviso para todos já, mas aí na livraria eu acho que tem ali um negócio, você pode colocar o QR Code e aí fazer um appointment, né? Só fazer agendar um dia para vir, se precisar de alguma coisa. Então, a casa vai oferecer esse serviço e também vai ter o Garagem Cell no dia 13 de agosto, de 9 às 5. Vai ser ali no Mantena. Quem não conhece, ali tem um estacionamento ali na Ferry, né? Tem um estacionamento, então vai ser ali. Mas qualquer informação também pode buscar na livraria, ou pode falar com a Silma. A Silma não está por aí hoje, mas ela está sempre aí. E o terceiro é o almoço, que nós temos ali, todos são convidados para ajudar a nossa casa também. Se não quiser comer aqui, leva para casa, né, Luci? Vai levar 5 marmitas que a gente não reclama não, né? Pode dar de presente, pode fazer o que quiser. Comer, que não engorda, né? Põe no freezer. Então, tá certo. Então, nós vamos agora para a nossa parte final, que são os passes, a oração final, sempre agradecendo a Deus, mais uma vez agradecendo o Marcos, que doou o tempo dele, né? Isso é um domingo maravilhoso, e Marcos veio aqui com a família, trouxe a esposa, o médio de transporte, né? Para ajudar no transporte. E nós agradecemos, é uma gratidão muito grande, né? Pela doação do seu tempo. E agradecemos a todos também pela presença de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E agradecemos aos mentores da casa que preparam esse lugar aqui com tanto carinho, com tanto amor para a gente. Pode ter certeza que tem muito amor, tem muito carinho, tem muita luz. A Luci sempre brinca que tem um chuveirinho ali na frente, né, Luci? Quando você entra, lá na porta tem o chuveirinho de luz, né? Para nos ajudar. Ela não brinca, não. É a brincadeira de falar, né? É uma mensagem dos espíritos falando que quando a gente passa naquela porta da entrada da biblioteca, ali tem uma cachoeira de luz. Quando a gente passa, é como a gente pode sentir passando por uma cachoeira de luz. Então eu vou ficar ali firme e voltando ali. Se vocês me verem lá, eu não estou louco, não. Eu vou ficar uns 5 minutos ali, a ida e volta para... Obrigado, Alice. Então tá bom. Vamos então? Didi, você vem fazer nossa oração? Você tá assim com... Eu tô vendo você fazendo... Vai sair uma mentalizaçãozinha bonita. Vem para cá, vem. Vem para cá, vem. Você tá já com o ombro bom, já, olha, agradeça a Deus pelo ombro. Pelo ombrinho novo. Jesus os abençoe. Muito obrigado. Consigo ler seu pensamento? Só tem uma mãozinha aqui. Então, vamos aproveitar que as luzes estão apagadas, fechar os olhos e escutar no seu coração essa voz que vem lá do fundo, que é Jesus nos chamando pelo nosso nome. Mestre, como é bom te escutar, mestre. Como é bom escutar as suas mensagens,
os seus ensinamentos. Como é bom, Senhor, que todas as pessoas que vêm aqui nos ensinar, nos lembrar um pouquinho de pensar sempre em Ti, nos Teus ensinamentos. Senhor, essa casa tem tantos corações puros, tantos corações que querem o bem de tantos. Ajude-nos, Senhor, a estar sempre no caminho certo, conseguindo abrir essas portas, essas janelas desta casa, mas muito mais além, Senhor, as portas do nosso coração para os nossos irmãos que chegam até nós em sofrimento, com lágrimas. E às vezes nós não enxergamos, Senhor, com os nossos olhos, a tristeza do nosso irmão. Mas muito mais vezes, Senhor, nós podemos sentir o que vai no coração do nosso irmão. Que nós possamos ter muita força, Senhor, junto de Ti, nos encorajando sempre a estarmos abertos para oferecer um sorriso, uma mão, um pão, algo de nós. E que esse algo seja sempre, sempre no caminho do bem. Obrigado por tudo, Senhor. Por todas as nossas dificuldades, por todas as nossas pedras nos nossos caminhos. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aprendendo. E como nos fomos lembrados no dia de hoje, é estarmos perguntando: para quê? O que eu tenho que aprender? É tanto. Mas também, Senhor, o tanto que nós já aprendemos, cada um de nós, que nós possamos sentir no nosso coração, sentir em nós mesmos que nós já caminhamos. E que esse tanto que já caminhamos, nós possamos abrir as nossas mãos para oferecer ao outro. Obrigada, Mestre. Como é bom estar junto de Ti. Obrigada, hoje e sempre. E que assim seja.